Boa tarde a todos. Vamos falar hoje sobre o tema Cristo é vitorioso sobre Satanás. Vitorioso hoje, ontem, hoje e sempre. Vejam, é importante dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Por quê? Seremos controlados ou por Satanás, ou controlados pelo eu, ou por Deus. O controle de Satanás leva à escravidão. O controle do eu é a futilidade. O controle de Deus é a vitória. Vejam que você que é controlado por Satanás, você vai ser sempre um escravo de Satanás. Vejam, eu vou pegar um exemplo bem recente na história. Segunda Guerra Mundial. Hitler, que foi um dos anticristos. Vejam a escravidão que um único homem colocou sobre seu país e sobre o mundo todo, que até hoje traz consequências. Vejam que Satanás é mentiroso, é o pai da mentira. E Hitler, através da ação de Satanás, mentia de um modo frenético. Ele enganou a muitos. Hitler não nasceu da maneira como ele foi. Ele se tornou Hitler, ele não nasceu Hitler. Então, Satanás com certeza atuou através dele. E, desta forma, escravizou tanta gente, matou tanta gente. E vejam o que a história até hoje conta. Então, controlado por Satanás, escravo de Satanás. O Deus eu, o controle eu posso, eu consigo tudo. Padre Pio, o Santo Padre Pio, disse que o nome de Satanás, ele pode ser chamado do que eu posso. Então, esse eu posso eu posso tudo. Não importa o que eu faço, mas eu posso tudo. Vejam que complexidade que o Santo Padre Pio disse que Satanás se chamava de eu posso. Você faça as coisas, mas faça com força de vontade e com integridade. Não passe por cima de ninguém. Seja íntegro. Tenha caráter com as pessoas. E tenha caráter principalmente com Deus. Do que adianta você ter carros, dinheiro, poder, fama, se você não tem caráter dentro de você? É algo que quem está sob controle do eu não vai enxergar. Então eu convido a todos, tenham um ato de sabedoria e parem e revejam seus conceitos, revejam suas vidas. E o controle de Deus é a vitória. Dando continuidade sobre isto, vejam as 3 tentações de Cristo no Monte Guantánamo. Quando Satanás, covarde e oportunista, como sempre foi,
se aproveitou que Cristo estava 40 dias sem comer, jejuando, e aproveitou e fez as 3 tentações. Vejam só por que este covarde, esse ser blasfemo, tentou o nosso Mestre Jesus. Vejam só. O fato de se chegar à prioridade dessas 3 tentações é fazer com que Jesus se afastasse da vontade de Deus, porque ele é filho de Deus. Então, Satanás estava querendo fazer com que Jesus agisse por conta própria e se distanciasse da vontade de Deus, a ponto de prejudicar e inutilizar o plano de salvação dos homens através de sua morte na cruz. Se Jesus não tivesse vencido Satanás nessas 3 tentações, todo o plano de Deus estaria arruinado. Agora vejam bem, Satanás é páreo para Jesus? Satanás é páreo para Deus? É claro que não. Satanás, ele é usado por Deus para que possamos nos tornar pessoas melhores. Satanás, ele tem permissões de Deus para agir, mas nunca terá controle absoluto. Nós temos que saber muito bem sobre isso. Porque Satanás, ele está ao nosso redor para matar, roubar e destruir. Só que ele só vai fazer isso se nós abrirmos as portas para ele. Então nós temos que orar e vigiar sempre, até o último dia das nossas vidas. E a morte de Jesus na cruz não conseguiu fazer Satanás um vencedor. Jesus venceu a morte por meio de Deus. E Satanás foi vencido mais uma vez, foi vencido pela 2ª vez. Há uma guerra constante entre os dois, que seria o Cristo e Satanás, considerado o príncipe deste mundo, e tentando arrebanhar cada dia mais pessoas para morar com ele no inferno. Jesus, como eu disse, foi levado a este monte com propostas indecorosas de Satanás, recheada de muita malícia, muita maldade, só que não deu certo. Quando Satanás manda Cristo transformar as pedras em pão, vejam só, o corpo fraco, as forças lhe saindo, e a proposta de pão chega para matar a sua fome. Olha que ponto crucial e que ponto medíocre e ridículo que Satanás pode chegar. Covarde. Mas Jesus sabia quem ele era e quem falava, e a resposta vem com autoridade divina. Nem só de pão viverá o homem. E não é o poder de transformação de coisas que nos fará ser felizes ou vencer. O poder jamais salvará nossas almas
das mãos de Satanás. Então o poder não leva você a lugar nenhum. E se Satanás pediu para que Cristo transformasse as pedras em pão, ele queria o quê? Que Cristo exercesse sua autoridade, executasse o seu poder, para que ele praticamente ficasse sozinho na sua missão de salvação, de salvador da humanidade. Então vejam, repetindo, nunca queiram ter o poder nas mãos, porque isso não vai salvar a sua alma. Jesus não cedeu de forma alguma. Sabia que só uma só palavra e os anjos viria o servir. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Então disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, pois as escrituras sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com suas mãos, e que nem os seus pés se machuquem. Se a missão, então, portanto, de Jesus era salvar a humanidade, não haveria chance melhor que esta. Mostraria com a sua própria vida o que era ser salvo. Ele se atiraria dali e os anjos veriam e o salvariam. Todos veriam a cena e se converteriam por quem ele era. Então vejam, até Satanás acredita no poder de Deus, no poder de Cristo. É por isso que ele pediu, é por isso que ele foi tão indecoroso, ele foi tão baixo, como sempre foi, como sempre vai ser, que ele queria tocar na hombridade de Cristo. Porque é lógico, se Cristo se atirasse lá de cima, os anjos viriam para salvá-lo. Com certeza viriam para salvá-lo. Então aí se desviaria todo o espírito do plano de salvação da humanidade. Porque todos viriam Jesus sendo salvo pelos anjos. E aí as pessoas iriam acreditar não em Deus, que é o ponto central de tudo, mas apenas em Jesus. Vejam que mediocridade, até que ponto que Satanás desceu, o quanto ele é estratégico. A estratégia dele é simplesmente absurdamente ridícula. E, logicamente, como eu disse, a morte de cruz, tão temida e humilhante, seria totalmente desnecessária. Já não teria mais a necessidade, se Cristo se atirasse para que os anjos o salvassem, a morte na cruz já não seria mais necessária. Porque Deus, Jesus, simplesmente iria alterar todos os planos de Deus. A vontade de Deus é única. E somente a vontade de Deus é que tem que ser o quê? Respeitada. O caminho, então, proposto por Satanás foi de um atalho. Um caminho curto para encontrar o sossego, ao invés de sofrer pelos pecados dos outros. Então, se Cristo se atirasse do monte, ele já não ia mais precisar sofrer o sofrimento e a morte de cruz. Seria tudo alterado. Vejam, isso é mais uma prova que Satanás não está no controle. Satanás é sempre um mais um. Ele não é nada diante dos olhos de Deus. Mas Deus precisa de Satanás
para que ele sirvamos a ser cristãos melhores. Satanás age para que nós incentivemos nosso espírito de oração e vigilância todos os dias. É por isso. Satanás não tem o controle de nada. Tudo nele é simplesmente temporário e ele precisa sempre de autorização. Vejam, Satanás não poupou poder a Jesus. Ele lhe ofereceu o top de linha para os desejos humanos. Não havia então proposta melhor para isso. Não precisaria concorrer a nenhum cargo público. Tudo seria necessário para que ele o adorasse. Satanás influencia sim o mundo, mas não é dono dele. Está apenas sendo autorizado por Deus, como eu já disse, a fazer tais absurdos por não nos rendermos à sua vontade de Satanás. Ao Deus eterno pertence o mundo, não a Satanás. Imagine se Satanás consegue que por 1 minuto apenas a adoração de Jesus. Não teria nem a ressurreição de Cristo depois de 3 dias. Vejam, foi um plano de uma arquitetura diabólica, mas toda arquitetura diabólica tem um fim. Vejam, Hitler, do que adiantou tanta mentira? Não adiantou de nada, de absolutamente nada. Então, pessoal, eu conclamo a todos para que juntos formemos um exército contra Satanás. Por favor, compartilhem esse vídeo o quanto vocês puderem. Nós, desta maneira, temos que preparar uma geração para enfrentar o reino, para enfrentar a era de Satanás. Nós temos que nos preparar, nós temos que nos fortificar para combatermos juntos Satanás. Então eu conclamo para que nós formemos um exército. Então vejam, use as armas de Satanás contra ele mesmo, que ele engula pela fuça adentro o veneno que ele tenta nos prejudicar diante de Deus. Que tipo de veneno? Cobiça, orgulho, luxúria, egoísmo, preguiça, ira, ódio, vingança. Então, a lista é imensa, a lista é enorme. Então, vejam, nós temos que usar todos esses venenos para nos vacinarmos contra Satanás. Se você é preguiçoso, se você sentir vontade de ter preguiça, se levante e trabalhe. Se você está cobiçando algo que não é seu, trabalhe, se esforce para ter. Se você tem pensamentos de luxúria e impurezas da carne, ore muito mais e vigie muito mais para não cair em tentação. Se você é egoísta, reserve pelo menos um dia da semana para que você ajude alguém. Se você tem ódio e vingança, peça sabedoria para Deus para que Ele limpe o seu coração desses sentimentos. Entendeu? E aí vai.
Nós temos que pegar as nossas falhas, estes venenos, esses dardos que Satanás nos lança, e temos que usar contra ele. Dessa forma, seremos cristãos melhores. Desta forma, podemos formar um exército para combater Satanás. Desta forma, podemos ajudar uma geração que vai enfrentar a era do anticristo, que vai ser o representante máximo de Satanás neste mundo. Vocês entenderam? Então, tudo é muito claro. Então, vejam, temos que reverter a cada ataque, nós temos que contra-atacar Satanás. Isto é a função de um exército. Conclamo a todos para formarmos juntos este exército. Por favor, eu peço, compartilhem este vídeo. E Jesus venceu Satanás e vencerá sempre. Não precisamos render às suas tentações, mesmo que que ele nos tente barrar de todas as maneiras. Tentações vamos ter sempre. Nossa natureza é de pecador. Então não se julguem perfeitos. Se esforcem. Se esforcem. Sejam cristãos esforçados. Sejam como formigas. Nunca parem de trabalhar. O trabalho do cristão é a oração, é a vigilância. E temos que combater estas propostas indecentes. Então, eu peço, quem gostou, dê um like e se inscreva no meu canal. E o canal da Ordem do Cristo Intercessor terá por missão todos os vídeos na formação deste exército, que juntos seremos mais fortes em Cristo, e em Cristo combateremos Satanás. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo.